Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o hematologista Dr. Roberto Carlos sobre anemia. Dr. Roberto, a anemia é diferente em criança, adulto ou idoso? Sim, tem algumas diferenças, né? O princípio básico é o mesmo, que é a diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos. Mas, por exemplo, na criança, nós temos um fator interessante, que é o aleitamento materno, né? A criança que tem aleitamento materno, que está em aleitamento materno, ela tem uma chance menor de ter anemia, pelo menos no primeiro ano, né? Porque o leite materno também tem ferro, desde que a mãe tenha também as reservas de ferro suficientes para repassá-lo ao leite. Então, não só vai melhorar a questão do ferro, leite materno, como também a imunidade, né, devido aos anticorpos que vão pelo leite materno. Mas a gente percebe que ainda tem muita criança que não está no aleitamento materno, muitas crianças que tomam leite, né, ou leite de vaca mesmo, ou artificial, ou leite em pó, ou leite modificado. Aí, esse tipo de criança tem uma chance maior de ter anemia. Isso eu estou falando até 1 ano de idade. A partir desse momento, se o aleitamento for prolongado, né, inclusive em alguns manuais de hematologia, quando está em aleitamento materno, após os 6, a gente não dá ferro de maneira profilática, preventiva, né? Mas, quando o aleitamento não é materno, leite é outro tipo de leite, costuma dar o ferro profilático, o pediatra faz isso mesmo, umas gotinhas, né, de ferro, dá também de vitaminas, para evitar essa anemia, já sabendo que a falta do aleitamento materno é um fator de risco para ter uma anemia por deficiência de ferro, falta de ferro. Mas se esse aleitamento for muito prolongado e não se introduzir alimentos que tenham idade para se introduzir isso, como por exemplo, tem crianças que às vezes estão em aleitamento uns 2 anos de idade e comem muito pouco, né? E um grande erro que a gente consegue perceber, mais uma vez, é nutricional. O que é? A criança gosta de guloseimas, isso é natural, né? E tem muita criança que não está mamando, mas toma muito leite, né? Por exemplo, leite com achocolatado. O leite com achocolatado, ele tem bastante caloria, né? Vamos dizer que ele sustenta, mas ele não alimenta. Quando eu quero dizer que sustenta e não alimenta, ele sustenta através de energia, mais caloria, mas ele não traz aquelas vitaminas necessárias, nem os sais minerais. Além do mais, o leite e derivados, e também nessa idade aí, 2 anos, 2 anos e meio, 3, começa a entrar também os iogurtes e outros tipos de coisa derivada de leite, principalmente iogurte, né? E o leite, o leite tem algumas substâncias que se ligam ao ferro na hora que você dá o ferro no alimento, como a carne, ou legumes, ou verduras, ou até mesmo alguns tipos de ferro à base de medicamento, e atrapalha a absorção do ferro. Aí a alimentação, mais uma vez, faltou a introdução de comida, né? De carne, legumes, da maneira que a criança consegue ingerir, e deu um excesso de produtos derivados de leite, isso pode também ocasionar uma anemia. Na criança que eu falo, em média, 3 anos. No meu consultório eu percebo que a gente consegue modificar isso, aí a criança lá para os 5 anos, que ela vai acostumando a se alimentar bem, ela consegue ficar livre desse tipo de anemia, mesmo suplementando, mesmo dando o ferruginoso oral, em base de remédio, mais alimentação. E né, no adolescente também temos muitos casos de anemia adolescente. Temos aí adolescentes de faculdade, são fator de risco. Porque, principalmente aqueles que moram fora das casas, né, mudam para outra cidade, fazer faculdade, ficam muito no fast food, muito no lanche. Verdade. E mais uma vez, a falta da alimentação correta. E mulheres?
né? A partir do momento que houve a primeira menstruação, tem algumas meninas, né, 12, 13 anos em diante, que começam a perder ferro na menstruação e não repor corretamente na alimentação, né? Ou também, às vezes, perde muito na menstruação por descontrole hormonal. E nesse tipo na mulher, também temos em torno de 20% das mulheres que têm distúrbio, tem anemia nutricional, né? Aí, nesse caso, não é só nutricional, é a baixa ingesta relacionada com a perda menstrual. Também temos. Agora, doutor Roberto, quais são as principais fontes de ferro? As principais fontes, você tem o ferro animal, né, que vem das carnes. Todas as carnes têm ferro, seja ela carne vermelha tem ferro, o peixe tem, o frango tem, certo? Só que quem tem mais é a carne vermelha, ela tem mais ferro, mas tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo pode comer a carne vermelha por causa de restrição de gordura, tem pessoas com colesterol muito elevado, né? Mas, em geral, a carne vermelha é uma grande fonte de energia e também fonte de ferro. Temos também as verduras, né, de folhas escuras, como, por exemplo, a couve tem, a mostarda tem, né, a selga também tem. As folhas mais verdes escuras têm mais ferro, mas todas têm um pouco. E temos que se chama de leguminosas, as lentilhas, grão de bico, tudo isso tem. E também tem a castanha, né? Castanha do Pará, castanha. Tudo isso mais voltado para alimentar. Percebe que é a mesma coisa, caímos no mesmo caminho, a alimentação mais saudável e natural, né? E tem também as vísceras, que a gente chama de víscera. O que é víscera? Víscera, fígado, rins, né? Você tem de galinha, tem de boi, tem de tudo, de porco, né? Só que as vísceras têm sabor, assim, muito forte, não, pouco tolerável. Agora, uma coisa que eu gosto de falar muito, né, principalmente aí para os meus clientes, que eles têm mania de pensar que tudo tem que ser fígado. Aí começa a dar, uma criança, coitada, imagina, não está conseguindo comer nem feijão. Feijão também tem grande quantidade de ferro. Feijão, beterraba, então melhor concentrar feijão, beterraba, verduras, a carne de músculo, vermelha, né? Ah, mas ele não come carne vermelha, que eu oriento bater aqui no liquidificador, ou a carne moída mesmo, de músculo, coloca no feijão, certo? Aí, só que tem umas mães que gostam de dar fígado, é muito ruim para a criança, aí ela já cria aquela apatia, né? Aquela falta de vontade da criança de alimentar corretamente. E o próprio fígado, que é uma víscera, para o adulto também, às vezes é complicado, porque o fígado tem uma grande quantidade de gordura. Aí pode aumentar o colesterol e aumentar, inclusive, a aterosclerose. Certo? Certo. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor, no nosso programa. Obrigado a você também. Até o próximo programa Saúde para você.